Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder estar tendo o privilégio de falar aos irmãos aquilo que o Espírito Santo quer dizer através de mim para a sua igreja. E também estou muito feliz de estar fazendo parte da família Nova Jerusalém. Na verdade, nesse primeiro momento, eu gostaria de fazer uma menção de gratidão, porque, como o pastor falou, eu e minha esposa, a gente começou a vir para a igreja no início do ano passado, mas nos tornamos membros no fim do ano de 2023. Mas desde o primeiro momento, eu, minha esposa, a nossa família pôde sentir o carinho, a compaixão e o amor dos nossos irmãos aqui dessa igreja. E por causa disso, a gente já se sente parte dessa família e já tem vivido grandes momentos ao lado de vocês, os nossos irmãos. E hoje é um grande momento para mim, um grande momento na minha vida, um grande momento na minha história ministerial. Então, por conta de tudo isso, eu estou muito feliz de estar aqui e de ser usado pelo Espírito Santo para que ele possa pregar a sua igreja. É claro que na minha pessoa não existe nenhum mérito de estar aqui na frente nessa noite, muito pelo contrário. Eu uso as mesmas palavras, eu sempre uso as mesmas palavras que Paulo escreveu a Timóteo na sua primeira carta a Timóteo, quando ele diz que dos pecadores ele se considera o pior. E se eu estou aqui nessa noite, é por causa da graça, é por causa da misericórdia, por causa da bondade e fidelidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então que vocês possam estar sensíveis a ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração nessa noite através das Sagradas Escrituras. E antes da gente entrar para o texto bíblico, a título introdutório, eu só queria relembrar a nossa igreja que nós estamos nos dias que antecedem a Páscoa. Tradicionalmente, a igreja cristã chama os 40 dias que antecedem a Páscoa, a celebração da Páscoa, com o nome de Quaresma. E na história da igreja, esse sempre foi um tempo de preparação. Preparação para que então possamos celebrar juntos a Páscoa, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E não obstante a isso, a nossa igreja Batista Nova Jerusalém, ela tem tido uma série de celebrações dominicais exatamente com essa temática. A temática da Páscoa. E todos os cultos de domingo de manhã, de domingo à noite, os preletores estão tendo algum texto das Sagradas Escrituras que falam alguma coisa sobre a Páscoa, que trazem algum ensinamento sobre como o cristão deve celebrar a Páscoa, ou o que significa realmente a Páscoa para um cristão. E a gente vê que a palavra de Deus, em diversos momentos, aponta para a Páscoa, aponta para essa celebração e nos ensina o que realmente essa celebração significa. A gente sabe que a Páscoa, na verdade, ela tem uma origem judaica. A primeira Páscoa foi lá no povo de Israel, quando Deus, através da 10ª praga, liberta o povo de Israel do Egito. Mas para nós cristãos, a Páscoa é o dia em que Deus libertou o seu povo da condenação, por meio do sacrifício e da ressurreição de Cristo Jesus. E nessa noite nós vamos refletir exatamente sobre isso, sobre essa ressurreição, sobre essa salvação, sobre essa Páscoa, e a gente vai refletir através de uma epístola que está no Novo Testamento, a epístola escrita aos Hebreus. E nós vamos ver o que essa epístola nos revela acerca da Páscoa. Então eu gostaria de convidar os amados irmãos a abrir as Sagradas Escrituras na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 11, do versículo 24 ao versículo 29. Carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 24. Nós vamos ler até o versículo 29. A minha Bíblia está na nova versão transformadora, mas os irmãos me acompanhem nas versões que vocês têm aí ou na versão que está aparecendo no telão. Vamos ler, Hebreus 11, 24 a 29, diz assim: Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado.
considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Até aí. O texto que nós lemos está na carta que foi escrita aos Hebreus. E a carta aos Hebreus, ela por si só já tem algumas características que são únicas. Na sua formação, na sua essência, a carta dos Hebreus já tem algumas coisas que diferem dos outros textos do Novo Testamento. Por exemplo, até hoje, a igreja cristã não sabe quem exatamente foi o autor da carta aos Hebreus. Com exceção de 1 João, a primeira carta que o apóstolo João escreveu, a carta aos Hebreus é o único texto do Novo Testamento em que nos primeiros versículos o autor ele não se revela, ele não se identifica. Nos primeiros séculos da igreja, muitos pais da igreja, muitos líderes da igreja atribuíram a autoria dessa carta ao apóstolo Paulo. Por causa que essa carta ela tem uma teologia centralizada na fé, muito parecida, muito semelhante com a teologia que Paulo usa na sua carta aos Romanos. E também porque no final da carta aos Hebreus, o autor ele faz menção de Timóteo. Timóteo, um filho amado pela fé de Paulo. E que esteve presente com Paulo em muitas das suas cartas, foi coautor com Paulo em alguma das cartas que Paulo escreveu e inclusive foi o remetente de 2 cartas que Paulo escreveu no Novo Testamento. Mesmo assim, essa ideia de que Paulo escreveu a carta aos Hebreus, ela perdeu um pouco de força ao longo da história da igreja. Principalmente porque quando a gente começa a analisar questões literárias, formas de escrever, analogias de usar, a gente percebe que a carta aos Hebreus, ela foi escrita de uma forma muito diferente do que as cartas que Paulo escreveu ao longo do Novo Testamento. Além disso, algumas informações que a gente consegue extrair dessa carta nos remete a um autor que parece pertencer a uma segunda geração de cristãos, depois da geração dos apóstolos. E o que isso quer dizer é que provavelmente o autor deve ter recebido os ensinamentos de um apóstolo. Deve ter conhecido o evangelho através daquilo que a geração apostólica pregou. E por conta disso, hoje a igreja costuma entender que o autor da carta aos Hebreus foi alguém próximo de Paulo, talvez Apolo, talvez Lucas, talvez Barnabé. De qualquer forma, como falado um dos líderes da igreja nos primeiros séculos, que disse sobre a autoria da carta aos Hebreus, que só Deus realmente sabe quem é o autor, eu acredito que nós como igreja devíamos ter essa mesma postura. Quanto ao autor da carta aos Hebreus, só Deus sabe, e devemos ser dependentes de Deus, que sabe todas as coisas, para colocar sobre ele essa responsabilidade de saber quem que é realmente o autor da carta aos Hebreus. Além disso, a carta aos Hebreus, ela recebe esse nome porque ela foi uma carta endereçada aos judeus da época. E os judeus, como também o povo de Israel, eles eram conhecidos como o povo hebreu. Principalmente porque em Gênesis, no capítulo 14, no versículo 13, a palavra de Deus vai afirmar que Abraão era chamado de o hebreu. E Abraão, ele era o patriarca do povo de Israel. E possivelmente, Abraão recebia esse título de hebreu porque Abraão, ele era descendente de um homem chamado Heber, que também falava a língua hebraica. E por conta disso, o idioma hebraico se tornou o idioma oficial de Israel. Mas, apesar de todas essas características únicas da carta,
que foi escrita aos Hebreus. A carta aos Hebreus, na verdade, ela é muito lembrada, muito recordada, muito falada, por causa que essa carta fala muito sobre os heróis da fé cristã. Essa palavra ela é muito conhecida, essa carta é muito conhecida exatamente por causa do texto dos heróis da fé. E se a carta de Hebreus é conhecida por causa do texto dos heróis da fé, o capítulo 11, que é o capítulo que nós lemos, é talvez o capítulo mais emblemático dessa carta escrita aos Hebreus. Porque é exatamente no capítulo 11 que nós temos a definição mais precisa da história da humanidade sobre o que é fé. Em Hebreus 11, versículo 1, que está escrito que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. E além dessa definição, é exatamente esse capítulo 11 que começa a falar sobre esses tais heróis da fé. No capítulo 11, se a gente for ler, vai falar de Abel, vai falar da fé de Enoque, vai falar da fé de Noé, vai falar da fé de Abraão, vai falar de tantos outros personagens que tiveram atitudes heróicas baseados na sua fé. E o texto que nós lemos, ele é a parte aonde o autor de Hebreus coloca Moisés como um dos heróis da nossa fé cristã. Nós lemos a partir do versículo 24, mas na verdade é a partir do versículo 23, que esse autor ele começa falando do nascimento de Moisés e como o nascimento de Moisés já foi um ato, uma bravura de fé, e depois ele começa a falar versículo a versículo de vários momentos da vida de Moisés, a qual Moisés teve que usar de sua fé como um ato heróico até o dia em que o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho. E no meio desses textos, no meio de todas essas histórias de Moisés, a gente leu o versículo 28, que fala que pela fé Moisés ordenou com que a Páscoa fosse celebrada. E é exatamente sobre esse ensino que esse texto nos dá acerca da Páscoa que nós vamos refletir nessa noite. Esse ensino que diz que a Páscoa é uma celebração que deve ser celebrada pela fé. A Páscoa é um momento onde nós devemos refletir sobre a nossa fé, devemos refletir sobre aonde estamos depositando essa fé e o quão forte estamos na nossa fé. É na Páscoa que devemos medir e ver se a nossa fé é uma fé que tem certeza daquilo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, que é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo em poder e glória. Na Páscoa que devemos medir e ver se a nossa fé é a fé que prova aquilo que hoje a gente não viu, mas que realmente aconteceu, que foi a morte de Cristo Jesus na cruz e a sua ressurreição. E hoje o que a gente vai falar é entender o que essa fé precisa ter, para que possamos celebrar a fé, conforme o texto de Hebreus nos ensina. Quais são as características dessa fé? Essa fé, a qual lá esteve presente lá na primeira Páscoa, lá na Páscoa de Israel. Essa fé que nos permite celebrar a Páscoa e termos a Páscoa da fé. Então a gente vai olhar versículo a versículo desse texto que nós lemos, sobre as histórias de Moisés, as coisas que Moisés fez, como Moisés creu, para entender quais são essas características dessa fé que devemos ter. Amém, igreja? O primeiro versículo que nós já lemos e nós vamos refletir é Hebreus capítulo 11, versículo 26, que quando nós estávamos lendo, estava escrito assim, que Moisés considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista a sua grande recompensa. E quando nós lemos esse texto, principalmente aqui hoje, nesse ambiente de igreja, muitas das vezes nós estamos acostumados com o ambiente e com uma cultura cristã.
né? A gente lê esse texto e a gente reconhece esse texto porque a gente viu os apóstolos sofrendo por causa de Cristo, a gente viu os discípulos de Jesus sofrendo porque não negavam sua fé em Cristo, e a gente tem a história da igreja, diversos momentos em que a igreja é perseguida, em que a igreja sofre, escolhe sofrer por causa da sua fé em Cristo Jesus. Até na nossa vida, muitas vezes nós passamos por sofrimentos, muitas vezes nós passamos por dores, por momentos difíceis, porque nós nos mantemos firmes nessa fé que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E quando a gente está acostumado com esse ambiente cristão, com essa cultura cristã, a gente começa a perder essa sensibilidade do que realmente o texto revela sobre a fé de Moisés. Porque para nós, uma fé que escolhe sofrer porque prefere ser fiel a Cristo do que ser fiel ao mundo, é uma fé comum que todo o cristão precisa ter. Só que o contexto de Moisés, ele era muito diferente do nosso, o que faz com que essa fé não seja tão comum assim. Porque quando Moisés existiu, ele existiu cerca de 1400 anos antes do nascimento de Jesus. Ninguém falava de Jesus. Ninguém sabia como seria o ministério de Jesus, ninguém falava coisas como, por exemplo, o Sermão do Monte, ninguém falava sobre os sinais e as maravilhas de Jesus, curando enfermos, andando sobre as águas, multiplicando pães e peixes, ninguém falava sobre Jesus. Não haviam igrejas, não haviam templos, não havia prédios de cultos pregando Jesus Cristo, ou pelo menos pregando o Messias que haveria de vir. Na verdade, Moisés, ele viveu numa época antes mesmo dos profetas. Isso quer dizer que as centenas de profecias que a gente lê acerca de Cristo no livro de Isaías, no livro de Salmos e no livro de todos os outros profetas, todas essas profecias não tinham sequer sido pronunciadas. Moisés, ele viveu antes de existir a própria Bíblia. Não apenas o Novo Testamento, mas nem o Antigo Testamento existia ainda. Na verdade, foi o próprio Moisés, durante a peregrinação do povo de Israel até a Terra Prometida, que escreveu os primeiros versículos que, no princípio, criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia. E, além de tudo isso, além de Moisés existir numa época onde você não conseguia enxergar Cristo em lugar nenhum, Moisés, ele vivia imerso em um povo que há 400 anos era escravizado por uma nação pagã, que tinha uma cultura pagã e que tinha deuses pagãos. Moisés vivia imerso em uma cultura que pregava idolatria, em um ambiente onde pregava outros deuses, onde tinham outros ritos, onde tinham outros sábios e outros messias. A única coisa que Moisés tinha era uma lembrança de uma promessa que foi passada de geração em geração desde Abraão, de que o povo iria para uma terra prometida e que de um descendente de Abraão viria a salvação de todos os povos. Mesmo assim, mesmo imerso nesse contexto, mesmo nesse ambiente onde nenhum lugar aonde ele olhava apontava para Cristo, onde ninguém falava de Cristo, mesmo nesse ambiente, Moisés preferiu sofrer por causa dessa promessa, por causa dessa vaga lembrança passada de geração em geração, do que aproveitar os prazeres do Egito. E é exatamente essa fé que a palavra de Deus nos ensina a ter para celebrarmos a Páscoa. Porque muitas das vezes as circunstâncias da nossa vida, muitas das vezes as situações que nós passamos, as dificuldades, seja na vida profissional, seja na vida familiar, seja um problema de saúde, muitas das vezes as coisas que acontecem com a gente nos impedem de enxergar Cristo na nossa vida. Muitas das vezes fica difícil olhar e falar, não, a obra de Deus está sendo cumprida na nossa vida, porque quando a gente olha, são só derrotas, são só frustrações,
frustrações, são só decepções. E o que a palavra de Deus quer nos ensinar nesse primeiro momento é que precisamos ter essa fé, que mesmo quando tudo parece apontar para outro lugar e não para Cristo, uma fé aonde nós preferimos sofrer do que negar que Cristo está conosco. E, na verdade, esse texto ele também é uma exortação. É uma exortação porque se Moisés, no meio de um ambiente tão hostil, ele conseguiu crer, quanto mais nós cristãos que vivemos no tempo da graça de Deus. Hoje nós temos o próprio Deus suficientemente revelado através das Sagradas Escrituras. Hoje nós temos a comunhão com a igreja, uma igreja de 2000 anos de história, de crescimento e de pregações e disposições bíblicas. Nós temos louvores, nós temos cultos. Então a gente, quando olha para esse texto, a gente não consegue justificar momentos em que a nossa fé se esvai, em que a nossa fé vacila. Na verdade, esse texto nos chama para olharmos e percebermos o quão agraciados somos hoje, para podermos desfrutar ao máximo da nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Prosseguindo. E Hebreus 11, 27 vai dizer o seguinte, que pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Prosseguir sem vacilar. Irmãos, não se enganem, que por mais que nós estamos participando da obra excelente de Cristo Jesus por meio da sua igreja, vão existir muitos momentos em que nós vamos nos sentir sobrecarregados, desanimados, desmotivados. E a história de Moisés, ela é cheia desses momentos. Momentos em que Moisés olha para a obra que Deus colocou na vida dele, para o povo de Deus, e não consegue encontrar motivação. Não consegue encontrar ânimo, não consegue encontrar forças para conseguir continuar. Muitas vezes Moisés olhava e se achava incapaz e sentia que a obra que Deus tinha colocado na vida dele era muito maior do que o que ele podia suportar. Principalmente porque Moisés não era um homem cheio de confiança, cheio de capacidade, cheio de recursos. Não, muito pelo contrário. Quando o próprio Deus chega para Moisés e apresenta a obra que Deus queria fazer através de Moisés, Moisés recua. Moisés fala: Deus, não, eu não consigo. Mande outro no meu lugar, quem sou eu para falar com o faraó? Tradicionalmente a igreja acredita que Moisés era gago. E Moisés, ele usa as suas dificuldades, ele usa os seus defeitos para justificar porque não poderia ser ele. Ele fala: não, Deus, eu não consigo falar, eu não sei falar, eu não posso ir até lá, eu não posso liderar o povo de Israel. E muitas das vezes, é isso que acontece com a gente. Muitas das vezes estamos no meio do ministério, estamos no meio da obra em que Cristo está fazendo através das nossas vidas, e olhamos para o tamanho da obra, e olhamos para tudo que temos que superar, para todos os nossos defeitos, todas as nossas fraquezas, todas as nossas lutas, e começamos a animar. E começamos a olhar e falar: Deus, não dá. Olhamos para as nossas preocupações da vida e começamos a vacilar. E começamos a falar: Deus, nós não conseguimos continuar. Mas a Páscoa, irmãos, ela é um excelente momento para, nesses dias de Páscoa, a gente colocar a nossa fé naquele que é invisível. E entender que é aquele que é invisível que faz a obra acontecer nas nossas vidas. Muitas das vezes, aquilo que era visível na vida de Moisés era só a quantidade de pessoas que tinha o povo, como o povo era rebelde, como o povo era desobediente, mas em meio a isso que era visível, a palavra de Deus afirma que ele prosseguiu sem vacilar. Porque Moisés não prosseguia na sua própria força, ele prosseguia na força daquele que era invisível.
A palavra de Deus, ela vai falar em Filipenses 2, no versículo 13, que é Deus quem produz em nós tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. E de novo, irmãos, não se enganem. A fé, para celebrarmos a Páscoa, é uma fé que entende que realmente nós não somos capazes de cumprir a obra de Deus. Realmente em nós não tem aquilo que é necessário para que possamos cumprir com excelência o chamado que Deus tem para nós. Mas nós também entendemos que não depende das nossas forças, mas sim da força daquele que habita em nós. E que é na nossa fraqueza que o nosso Deus se fortalece. E que é através da sua obra, que a obra que Ele quer realizar em nós vai ser cumprida. Então que na Páscoa a gente olhe para esses momentos de fraqueza e momentos de desânimo e admita, não sou eu quem vai fazer isso acontecer, mas aquele que é invisível, aquele que é Deus. Amém? Terceiro lugar, agora entrando no versículo 28, vai dizer que pela fé ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Esse é o texto a qual a gente iniciou essa celebração, falando como a Páscoa é algo que precisa ser celebrado através da fé. E a fé da Páscoa é a nossa fé fundamental. É a fé de que o Filho de Deus se entregou na cruz para que todo o que depositasse essa fé nele não perecesse, mas vivesse eternamente. E essa é a fé que nos faz sermos alcançados pelo sangue, não agora no batente das portas, mas um sangue que é derramado sobre as nossas próprias vidas. E que nos liberta da segunda morte e nos faz ressuscitar com Cristo na eternidade. Essa fé é uma fé atemporal. Moisés pôde ter essa fé muitos anos antes de Cristo nascer. Nós podemos ter essa fé 2000 anos de Cristo ter ido para a cruz. Alguém pode ter essa fé amanhã, alguém teve essa fé ontem, essa fé ela sempre está presente, de forma que ela também é incondicional. Qualquer um, em qualquer situação, independente do seu passado, independente do seu presente, independente das suas escolhas, qualquer momento você é convidado a ter essa fé. Uma fé de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Que possamos nos preparar para a Páscoa fortalecendo essa fé, pregando essa fé, praticando as ações que essa fé produz em nós. Para terminar, eu gostaria de convidar os amados irmãos a refletir em todos esses aspectos que o livro de Hebreus nos apresenta sobre a fé. De primeiro, de que essa fé é em Cristo Jesus. É a fé que nos salva. E que essa fé em Cristo Jesus é o nosso estilo de vida, porque o justo, ele vive por essa fé. Mas também entender que, muitas das vezes, devemos nos apegar nessa fé porque as circunstâncias, as situações, tudo à nossa volta não vai apontar para Cristo, a não ser a nossa fé. E devemos também ter essa fé de que a obra que será feita através das nossas vidas, será feita através de um Espírito Santo que habita em nós. Que nos momentos do desânimo, nos momentos de tristeza, nos momentos de dor, nos momentos de desmotivação, nós venhamos nos apegar de que a obra é dele e que ele é fiel para cumprir. Amém, igreja? Gostaria de chamar o pastor Fernando aqui na frente.
para que possamos encerrar esse momento de reflexão na palavra de Deus. Conceitos que estão aqui impregnados. Já tem teoria, teologia forte, já tem doutrina e temos a tendência de cair no comodismo. O céu já é garantido e vivemos então uma pouco. A Páscoa vem para nos lembrar que nós precisamos sair do nosso comodismo. Os judeus, lá em Êxodo, que foram convocados por Moisés a sair pela fé, talvez eles também estavam no seu comodismo. Oprimidos pelo Egito, sim. Sufocados pelo Egito, sim. Mas como você sabe, eu e você somos seres humanos e nós temos uma habilidade muito grande de nos adaptarmos a toda e qualquer situação. E nos acomodarmos a toda e qualquer situação. Talvez sofridos, sim, mas acomodados. E Deus vem e diz: prepare a mochila, durma com ela nas costas, não leve o pão ao forno, porque é noite de partir, é noite de exercitar a fé, é noite de cumprir o que eu tenho dito, é noite de jornada para um novo tempo. Essa é a Páscoa da fé. E na noite de hoje quer convidar você a sair do seu comodismo e assumir uma nova postura e uma nova atitude diante de Deus. E viver uma nova realidade diante dele. Como tem sido o exercício da sua fé nesse tempo? Está confortável? Somos uma igreja rica. Quando nós falamos igreja, falamos da igreja brasileira. Somos uma igreja rica. Não sofremos perseguição. Entra por aquelas portas quem quiser entrar. Temos tudo o que precisamos, como foi bem dito, coisa que Moisés não tinha e teve que exercitar a fé. Talvez estejamos acomodados na fé. A Páscoa é lembrança. Ei, gente, fique com a mochila nas costas, porque qualquer hora dessas, a trombeta toca e Jesus volta. E devemos estar preparados para viver a nossa Páscoa na eternidade. Não vai ter tempo. Não vai ter tempo de nada. O texto bíblico diz que 2 estarão na mesma cama. Um será levado, outro ficará. O texto bíblico diz que estarão trabalhando. 2 estarão trabalhando. Um continuará no campo, outro será levado. O texto bíblico diz que aonde nós estivermos, não haverá mais tempo. Não haverá tempo de se despedir daqueles que amamos, como Jesus fez com seus discípulos, como eu mencionei na manhã de hoje. Não haverá tempo, porque a Páscoa do Senhor também chega para os cristãos na volta de Jesus, no soar da trombeta. E como anda a sua fé na noite de hoje? Por isso eu quero fazer 2 apelos na noite de hoje. Primeiro, para você que já é meu irmão em Cristo Jesus, já teve uma experiência pessoal com Jesus, mas precisa nesse tempo talvez de um renovo, de uma santificação, de um despertar da fé. Que a Páscoa produza esse despertar da fé no seu coração, meu irmão. Por isso, ore comigo agora. Feche seus olhos e ore comigo agora. Paizinho querido, é o teu povo que recebeu a mensagem. É o teu povo que foi desafiado a viver a fé na Páscoa e uma Páscoa fervorosa.
Por isso, ó Deus, agora cumpra com que a Tua palavra nos relembra que tudo aquilo que é dito jamais é jogado ao vento. Tua palavra tem o poder de não retornar vazia, mas aplicar e cumprir com o que é Teu propósito no coração de homens e mulheres. Por isso, meu querido irmão, se a tua fé anda morna, se você anda desanimado, se você anda abatido, se você está acomodado nos seus conceitos, na sua doutrina, na sua teologia, na sua teoria, a Páscoa desperta a fé. Fique em pé, porque eu quero orar por você. Quero consagrar a tua vida aos cuidados de Deus e pedir que o teu coração queime por um renovo de fé, por um despertar de fé, por uma atitude nova, de testemunho, de autoridade, de poder nesse tempo. Fique em pé, aonde você estiver, eu quero orar por você. Se Deus falou com você, não espere alguém ficar em pé. É com você que Deus está falando. Fique em pé. Eu quero orar por você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe. Quem mais? Fique em pé. Deus abençoe. Pode ficar em pé. Quem mais? Deus abençoe. Quem mais? Pode ficar em pé. Deus abençoe. Onde você estiver, pode ficar em pé. Enquanto vocês vão ficando em pé, obrigado pela sua honestidade. Eu quero também convidar você que talvez ainda não tenha um relacionamento pessoal intransferível com Jesus. Jesus é novo no seu conceito de relacionamento pessoal. O Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que foi derramado lá no Calvário. Eu quero convidar você, a autoridade no nome que há em Jesus, a entregar a sua vida aos cuidados de Jesus. Talvez você esteja tentando viver do seu jeito e talvez você esteja descobrindo que do seu jeito não tem dado certo. Então, na noite de hoje, dê uma oportunidade para Jesus. Entregue a governança, a direção, o domínio da sua vida a Jesus. Entregue a governança da sua vida a Jesus. É pelo nome dele, na autoridade dele, que eu convido você a ficar em pé nesse santuário. Entregue agora a governança da sua vida a Jesus. Há alguém na noite de hoje que gostaria de dizer: pastor, eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou a Jesus. Eu entrego a governança da minha vida a Ele. Eu quero que Ele domine os meus dias e governe a minha história. Fique em pé, onde você estiver, eu quero orar também por você. Há alguém? Por favor, fique em pé. É Páscoa. O Cordeiro de Deus foi imolado. É salvação sendo anunciada. É o ano da graça. Fique em pé, aonde você estiver. Eu quero orar por você. Há alguém nessa condição? Por favor, fique em pé. E Deus quer tomar o governo e o senhorio da sua vida em suas mãos. Abra a mão do senhorio da sua vida. Deixe Jesus ser o Senhor da sua história. Abra a mão agora, em nome de Jesus. Há alguém? Fique em pé nesse santuário. Eu quero orar por você. Vamos orar? Cássia, ministre a oração. Como é bom, Pai. Como é bom quando estamos firmes na nossa fé em Cristo Jesus. E essa fé nos leva a enxergar as belezas da Tua obra, as belezas do Teu consolo, as belezas do Teu Espírito Santo habitando em nós, Senhor. Nós queremos Te pedir, Pai, por todos os irmãos hoje aqui presentes, Pai, que têm visto essa fé vacilar, Senhor, que têm visto a sua confiança estando em outras coisas que não seja a obra do Espírito Santo em sua própria vida, Pai. Que hoje seja um momento onde nós vamos recordar a sua obra na cruz e recordar de exercer essa fé. Recordar de estarmos firmes nessa fé, sem vacilar e prosseguir, Senhor. Prosseguir na obra que o Senhor tem para cumprir nas nossas vidas. Prosseguir naquilo que é o Seu chamado para cada um de nós aqui presentes, Senhor. Que possamos prosseguir, Pai, e crescer nessa fé, Pai. Que a Sua igreja seja uma igreja onde os irmãos se fortalecem mutuamente nessa fé, Pai. E que possamos dar passos com cada dia
porque vivemos por meio dessa fé. Que o seu Espírito Santo alcance também aqueles que ainda não conhecem e que não têm ainda essa fé em Cristo Jesus. Que eles possam ser alcançados por essa graça e reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. E que essa fé inabalável em Cristo Jesus possa nascer nesses corações, Pai. De novo queremos te agradecer pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui e ouvir o seu Espírito nos ensinar mais um pouco sobre essa grandiosa fé que Jesus nos deixou. Nós te agradecemos e nós te glorificamos, o nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Se você está ao lado de alguém que está em pé, dê aquele abraço carinhoso nele, nela. Ore por ele, ore por ela essa semana. Se você não está abraçando, vamos dar uma salva de palmas a essa turma corajosa que assume compromisso sério com Jesus. Sejam todos vocês abençoados.